Senhor, eu te agradeço pelo pastor Josias, que trabalha conosco. Pai, pedimos a ti também que o Senhor abençoe a diretoria do EAD e que a tua boa mão esteja sobre nós. Pedimos agora, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que tu limpes a nossa mente, nosso coração. Cativa os pensamentos a Jesus. Cativa os pensamentos à tua palavra, Senhor. Vem nos favorecer. Vem nos favorecer. Purifica, Senhor, nossos corações, nossa mente. Vem, Senhor, e prepara nosso coração para refletirmos a tua palavra. Teu Espírito, Espírito da palavra, venha dominar a nossa mente, dominar nosso coração, para que a tua palavra seja recebida, para que sejamos edificados, fortalecidos pela tua palavra, Senhor. Vem visitar-nos. Esta aula que inicia o ano letivo do EAD, nós a entregamos em tuas mãos. Que cada argumento, que cada reflexão, que cada palavra seja usada pelo Espírito Santo para atender a nossa mente e coração. Mente para entender e coração para atender a tua verdade. Vem falar conosco, Senhor. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Senhor, vem encher-nos com a tua presença. Cada um que está nessa sala, seja renovado, seja agraciado com a tua presença, de forma sensível. Sim, porque tu és Deus presente. O transcendente é imanente. Faz-te presente. Enche nosso coração com o gozo da tua presença. O gozo do Espírito Santo. Gere em nós a tua paz. Dá-nos, Senhor, das virtudes do teu Espírito Santo. Sejamos dominados pelo clima espiritual, o clima do céu. Sim, meu Senhor. Vem abençoar-nos. Dá-nos mente e coração presos à tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ter a nossa aula crendo que o Senhor Deus está conosco para nos abençoar na reflexão da sua palavra. O tema de hoje é espiritualidade e vocação. Então, nós vamos ler um texto que está em 1 de Coríntios, no capítulo 1, versículos 26 a 28. Então, nós estamos começando já atrasado, não é? Por causa dessas coisas. Então, eu vou ter
a Adriana falou que eu tenho 40 minutos, eu posso ter 30 minutos. E eu queria ouvi-los, se der certo, se o pastor Josias achar que dá certo, abrir um microfone ou outro para tirar alguma dúvida, não é? Isso, Para olha, compartilhar. Se não der, tudo bem. uma questão de segurança, para evitar uma repetição do problema, como o link foi aberto, eu sugiro que as pessoas interajam pelo chat. Pelo chat. E a missionária Márcia vai reproduzindo as perguntas e as interações para a senhora. Tá Perfeito? bem. Tá Deixa eu- bem. Muito Nenhuma obrigada. intervenção negativa. Muito obrigada. Então, eu Deus lhe peço ao pessoal que abençoe. está escutando agora que digitem no chat perguntas. Digitem no chat, por O que a senhora favor. quer que seja dito, o nome das pessoas, o que a senhora deseja? Não, não, não. Estou dizendo, ao concluir, Ah, ao concluir, se perfeito. alguém quer fazer uma pergunta, algo não ficou claro, ou pode não ter ficado completo, você quer interagir, Pronto, as pessoas já estão interagindo pelo chat. A missionária Márcia vai ler pronto, para a senhora toda a interação. Boa pronto. aula, viu? Só no final, por favor. Eu não vou Perfeito. ficar preocupada em estar lendo. Márcia é quem vai ler, e só vai ler no final, se houver necessidade. Bem, gente, vamos ver? Espiritualidade e vocação, 1 de Coríntios 1, 26 a 28, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que do mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, queridos, essa palavra é uma palavra forte, porque o apóstolo São Paulo tem a intenção de mostrar que a vocação ela não pode ser uma realidade na vida de uma pessoa, né, que se julga sábia, se julga poderosa, né, se julga de proeminência, que tem know-how na sociedade, que é preparado, que tem dons e talentos. Não. Vocação sagrada. Há vários tipos de vocação. Evidentemente, vocês sabem disso. Quem já estudou espiritualidade, já estudou sobre vocação. Então, a vocação, ela é vista do ponto de vista profissional. E a vocação como um serviço, um potencial interno da pessoa para um tipo de serviço. Nós estamos aqui falando da vocação cristã, por isso que chama-se espiritualidade. Vocação, espiritualidade. Então, essa vocação, ela não é fruto de potencial humano. Está muito claro isso aí no texto. Não é fruto de potencial humano. Aí você pode dizer, mas já sabemos disso, e eu sei que a obra de Deus é feita pelo poder do Espírito Santo, é Deus quem age. Mas nós somos tendentes, todos nós, queridos, não é apenas fulano nem beltrano, todos humanos somos tendentes a querer oferecer a Deus o nosso serviço
entendendo que nós podemos fazer algo para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo é bem contundente nesse ponto aqui. Não é de novo nascimento, não tem dons de oratória, capacidade. Não. A vocação é um chamado divino para servir a Deus na dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém pode se gloriar naquilo que faz. A glória é somente para o Senhor, porque ele deixou muito claro no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer. Então, espiritualidade é você ter essa consciência. Eu não sei, eu não posso, mas o Senhor me escolheu. Aqui é que está a beleza do Evangelho. Né? Não é que Deus quer humilhar ninguém, ou Deus só quer as pessoas frágeis. Não é nesse sentido que o texto está falando. É que Deus nos chama para esse entendimento. Olha, essa vocação é uma entrega da sua vida para você servir na dependência do Espírito Santo, sabendo que você só está sendo chamado para o serviço sagrado, para cumprir a sua vocação. Só está sendo chamado porque Deus lhe escolheu. Essa é uma consciência que você não pode perder. E não é somente o aluno que está chegando no primeiro ano. Mesmo você que já está saindo, essa consciência deve permear a nossa mente e o nosso coração. Lembrando de João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi. Então, amados, essa é a consciência que temos que ter. E nós somos escolhidos para viver a vocação em uma expressão de espiritualidade com espírito de servo, porque só assim nós estaremos dignificando o nosso ser, a nossa identidade em Deus. Olha a diferença. A identidade em Deus. Você não pode ter a sua identidade centrada em seu ser. A sua identidade, o seu ser, ele tem uma identidade superior a qualquer um. Por quê? Porque você nasceu de novo. Só por isso. Nasceu de novo. É nova criatura. Então, essa identidade de ser pessoa, né? Creio que vocês estão me entendendo. Ser pessoa. Deus nos fez pessoa como Ele é. Ele nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós temos em nós uma centelha da natureza divina. Isso é glorioso. Primeiro, na criação. Ele nos fez segundo sua imagem e semelhança. O homem caiu, vocês já sabem dessa doutrina cristã. A imagem foi deturpada, porém, Deus envia Jesus para que a vida de Jesus seja vivida na nossa vida. Essa é a nossa identidade, a vida de Jesus na nossa vida. Por isso, ser cristão não significa ler a Bíblia, participar de uma igreja, fazer orações, ter uma vida devocional abençoada, dar o dízimo, servir, cantar no louvor,
ser professor da escola dominical, nada disso identifica a sua identidade. Isso revela a identidade. Qual a diferença? Revela, porque sua identidade ela se encontra em Jesus. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. É isso que o apóstolo João nos diz. E o apóstolo São Paulo, quando ele vai falar sobre a nova vida do cristão, ele diz: assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Veja a diferença, meu querido, minha querida. Andai nele. Não é andar com ele apenas. Ah, o Senhor está comigo, graças a Deus. Mas no cristianismo, essa vida, ela foi mais elevada. Ela foi chamada para um patamar mais elevado. Qual é o patamar mais elevado? Você é um cristão porque a vida de Jesus está em você. E você não apenas anda com Jesus, você vive a sua vida em Jesus. É a intercepção, é a interrelação, é a introjeção da vida de Jesus na nossa vida pela agência do Espírito Santo. Então, viver a espiritualidade no exercício da vocação é viver em Cristo. Não é servir. Servir é consequência porque você está nele. Não é ter um ministério bem proveitoso e bem profícuo. Espero que tenha. Queremos que você tenha. Mas não é isso que identifica. Muita gente pode fazer grandes obras, né? Jesus não disse, naquele dia, alguns vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, olha, eu curei, eu plantei igreja e a igreja cresceu muito. Aí Jesus pode dizer assim: olha, não estou conhecendo você, não. Então, Jesus está nessa linha, nós estamos nessa linha, né? Então, a espiritualidade na vocação é uma vida de compromisso, uma vida de obediência e de sacrifício. Agora, hoje, no século XXI, ninguém quer pensar em sacrifício e renúncia. O nosso evangelho está muito pragmatista. É o pragmatismo que está imperando. E o relativismo da pós-modernidade penetrou na igreja. Nós devemos entender que a verdadeira espiritualidade, ela requer sacrifício, né? Sacrifício. O que é essa renúncia? Porque para viver a vida em Jesus e a vida de Jesus, nós temos que entregar a vida no altar. Vocês lembram, não é? Romanos 12? Oferecer a vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Somente na entrega da vida absoluta. Meu amado, guarda essa palavrinha. A entrega tem que ser absoluta. Na hora que você diz: eu quero estudar, porque eu quero me preparar para o serviço do Senhor, você tem que dizer: eu quero me dedicar integralmente. Para se dedicar integralmente, aí vai ser necessário renúncia. Vai ser necessário. Porém,
essa renúncia é gloriosa, meu irmão, é gloriosa. Por quê? Porque se a gente renuncia para algo melhor, mais sublime, mais elevado, quem é que vai chorar por isso? Só é você lembrar, me veio agora à mente, né? Aquela parte da parábola que Jesus contou de um homem vendedor de pedras preciosas. Ele tinha muitas pedras preciosas, mas Jesus disse que naquele dia que ele encontrou uma pedra de maior valor, valia mais do que todas as outras que ele tinha. Ele vendeu todas as outras para adquirir aquela, que aquela era preciosa de verdade. Então, não é pesado a gente abrir mão das pedrinhas, o emprego, uma família, nome na sociedade, fama, dinheiro, poder aquisitivo, são pedrinhas. Porque a pedra preciosa é Jesus. Agora, veja bem, por favor, não quero ser radical. Eu não estou dizendo que sua família não é preciosa. Eu não estou dizendo que seu emprego, que seu poder aquisitivo, que suas amizades, que o seu know-how na sociedade, isso não vale. Eu estou dizendo que se você quer mesmo viver a plenitude da vida cristã, tem que ter entrega absoluta. Entrega absoluta só pode acontecer. A entrega absoluta acontece quando a gente entende que Deus nos chamou para uma vida plena. Senão a gente fica dividido. Ó, uma coisa, vou contar um testemunho aqui bem rapidinho. Quando eu vim para o seminário, né, eu estudei interna aqui em João Pessoa, e eu sou de Campina Grande, a cidade aqui perto. E eu estava chorosa, porque estava deixando papai e mamãe e meus irmãos, e tinha uma irmãzinha bem novinha ainda. E eu estava com o coração dividido. Aí eu fui orar ao Senhor. E o Senhor me deu um texto do Salmo 45. Filha, interessante, que a palavra é no feminino. Filha, presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, porque ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Meus irmãos, depois que eu recebi essa palavra, o Senhor me libertou. A minha família continua sendo amada, continuou até hoje sendo amada, servida por mim, mas Jesus, a pedra preciosa, tomou a centralidade. Sem essa experiência, né, de entrega absoluta, nós podemos ir para uma experiência de emocionalismo, de uma reflexão do preço do chamado, com certas restrições, porque nós temos muita capacidade de fazer as restrições. Deus, eu quero lhe servir, mas... Então, sem reflexão do preço do chamado, nós podemos estar optando por um fundamentalismo irracional, com cheiro de heroísmo ingênuo e autopromoção. Então, Betel começa
o curso com Semana Teológica para dizer a você que antes da teologia, da missiologia, antes de qualquer conhecimento, o Senhor nos chama para perto dele, para conhecê-lo de perto, para termos intimidade com ele. Essa intimidade com ele, numa realidade de vida. Em uma conferência na Universidade de Princeton, o John Stott, alguns devem lembrar, John Stott, grande teólogo, ele estava nessa universidade em Princeton, em 1940, e ele comentou assim: compromisso sem reflexão é o fanatismo sem ação. Mas a reflexão sem compromisso é a paralisia de toda ação. Muito profundo isso. Então, meu querido, a razão de você estar matriculado no Betel brasileiro é porque nós temos um diferencial. Nós queremos você, sua personalidade, trabalhada pelo Espírito Santo. Uma espiritualidade autêntica, não piegas, não sem compromisso, ou não sem reflexão, que é isso que Stott nos diz. Então, eu vou repetir isso aqui. Você está na casa de profetas, porque Deus quer que você reflita a teologia, reflita sobre a missiologia, sobre o ministério pastoral, sobre o compromisso missionário. Temos 62 disciplinas para te dar conteúdo em várias áreas do saber. Matérias que se agregam à teologia para te dar amplitude do conhecimento, como a filosofia, a sociologia, a psicologia, a antropologia, a arqueologia. É uma imensidão de saberes. Então, nós chamamos você para refletir o conhecimento, mas nós também chamamos você para refletir seu compromisso com esse conhecimento. Porque se adquirir o conhecimento e não refletir sobre ele, para fazê-lo não um fim em si mesmo, não o diploma na mão, mas para fazê-lo útil à sua igreja. Aliás, a Igreja de Cristo, não apenas a sua igreja, mas a Igreja de Cristo, fazê-lo útil ao campo missionário, útil à sociedade. Esse compromisso é com reflexão, se não, como diz Stott, John Stott, ele é a paralisia de toda ação. Nós queremos a reflexão, não o fanatismo em ação. Então, amados, você está na casa que prima por esses saberes, mas que lhe chama para o compromisso. Veja o que Jesus diz em Lucas, quando aproximou-se um jovem para perguntar a ele, para dizer para ele, vê só a ousadia desse rapaz. O rapaz diz assim: eu vou te seguir, por onde quer que fores. Vocês conhecem o texto? Lucas 9. Eu vou te servir, te seguir, por onde quer que fores. Meu irmão, isso aqui é o fanatismo. Isso aqui é
inconsistência de uma entrega, a falta de reflexão do preço do chamado. Por isso que Jesus olha para ele e diz: olha, você está querendo me seguir? Por onde quer que eu vá? Pois o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Então, ninguém pode segui-lo esperando ter alguma vantagem pessoal, seguir para ter títulos e papéis. Não, queridos. Vocação é um estilo de vida que serve por amor. Vive o chamado. Quem serve sem esperar recompensas, apenas pelo prazer de servir por amor. Seja qual for o tipo de ministério. Seja pastoral, missionário, liderança de pequenos grupos, seu trabalho, que às vezes pode nem ser bem visto por todos, trabalho com as crianças, trabalho de direção de oração, seja qual for a razão de servir, deve ser a motivação do amor a Deus. A expressão do amor de Deus em tudo que fizermos. Servir por amor. O apóstolo João diz: todos, Deus é o Deus de amor. Deus é amor. 1 João 4,8, Deus é amor. E o apóstolo São Paulo diz: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Então, a espiritualidade deve permear toda nossa mente, nosso coração, nossa memória, nossas intenções mais íntimas, para descobrir a motivação. A motivação. Você veio estudar a palavra e eu pergunto: você ama o Deus da palavra? Você ama o Deus da palavra? Você ama a igreja? Você ama o Deus da igreja? Você ama missões? Você ama o Deus da missão? Nós precisamos avaliar, porque vocação é um estilo de vida. Não é fazer coisas, já falei isso. Não é fazer coisas, cumprir status e papéis. É estilo de vida que serve por amor. E vocês conhecem muito bem. 1 Coríntios 13, eu posso dar todos os meus bens para os pobres, posso dar o corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada adianta. Vamos pedir a Deus que derrame amor no nosso coração. Nós queremos amá-lo, amando a palavra, amando a Deus, o Deus da palavra, amando os perdidos, porque se amamos a Deus, amamos aqueles a quem Deus ama. Amamos a igreja, porque se amamos a Deus, amamos o seu rebanho, o corpo de Cristo. Mas a prioridade, o amor prioritário é a Jesus. É a Jesus. Quando as coisas se tornam difíceis, as provações vêm. Todos sabem que as provações vêm. Muitos começam o curso e deixam na metade. Outros nem chegam à metade. Muitos saem do curso pensando em trabalhar. Depois de um certo tempo, não está mais no ministério. Por quê? Precisamos testar o nosso amor a Deus.
Porque se amamos o Senhor com todo entendimento, mente, a sua mente que vai estudar, raciocinar, inquirir, investigar a teologia, você vai amar esse Deus com todo o seu entendimento. Amar com todas as suas forças. Está cansado? O trabalho está duro? Chegou em casa, ainda vai fazer pesquisa? Ame o Senhor com todas as suas forças. Tem dificuldades no relacionamento? Alguém está atrapalhando sua vida, está pisando no seu calcanhar? E isso acontece. E Deus permite. Para o confronto. Porque no confronto a gente amadurece. Apenas tenhamos discernimento. Uma coisa você não pode deixar de pedir a Deus. Discernimento. O Senhor dá discernimento para que entendamos como Ele está trabalhando nas adversidades da vida, porque Ele nos prova. Ele prova para provar se de fato trabalhamos por amor. Tudo sendo fruto do amor a Ele. Quando vier as lutas, discirna onde é que o Senhor está trabalhando. Por que o Senhor está permitindo isto, ao invés de ficar chateado com as pessoas? Então, espiritualidade requer consciência ativa, não apenas mente ativa. Consciência ativa, para podermos discernir aquilo que acontece, está acontecendo conosco. Mas vamos aqui mais um pontinho. Vocação é um chamado para servir com humildade. Espiritualidade é um modelo de vida sublime. Sublime, é a vida de Jesus na nossa vida. Já dissemos isso, não é religião. Então, esse chamado não pode nos tornar presunçosos, nem orgulhosos e nem vaidosos. Vamos ter cuidado. O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 8:1 que o saber ensoberbece. Cuidado. Quando você receber o conhecimento, desenvolver a pesquisa, tirar notas altas, se tornar um grande conhecedor, um bom teólogo, não permita que a vaidade suba ao coração, porque a vocação cristã, ela se identifica com a humildade. O grande mestre deu o exemplo disto e vocês sabem muito bem. Estou agora em João capítulo 13, para ensinar a humildade. O Senhor Jesus não elaborou um grande sermão. Jesus se despiu da túnica de Rabi, colocou o manto, colocou água na bacia, se despiu da túnica de Rabi, colocou água na bacia e foi lavar os pés dos discípulos. O ato causou um impacto tremendo, porque o lavar dos pés era o trabalho do escravo. E Jesus fez o trabalho do escravo, lavando os pés dos discípulos. E o que eu acho lindo nessa passagem é que o Senhor Jesus, ele disse: vocês me chamam mestre e Senhor. E com razão, eu sou. Eu sou mestre e Senhor. E eu vos lavei os pés. Ele está dizendo que o serviço
não perde a dignidade quando ele é humilde, quando ele é rejeitado na sociedade. A sua consciência de ser mestre e senhor, ela não foi atingida pelo trabalho do escravo. O que eu queria que você guardasse dessa passagem que você já conhece tanto? Autenticidade. Guarde essa palavra. Vocacionado, que expressa a espiritualidade na humildade, ele deve ser uma pessoa autêntica. Autêntica é uma pessoa consciente de si, do seu potencial e das suas limitações e das suas fraquezas, porque assim nós somos. A autenticidade do seu posicionamento como um vocacionado. Você não precisa da aprovação de A, B ou C para você ter consciência de quem você é e daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Autenticidade. Cristo disse: vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou. Eu sou. Então não tenha a falsa humildade de negar o que você é, mas assuma a postura de um vocacionado que está a caminho do ministério, está a caminho da vida vocacional, ministerial, porque você é consciente de quem. A humildade não discrimina a quem servir. Servimos a todos, aqueles que têm proeminência e também aqueles que não têm. Eu acho fantástico lembrar como Deus prepara as pessoas para servir em campos tão difíceis. Por exemplo, a Ernestine Horn, vocês devem conhecer um pouco da nossa história. A fundadora do Betel, missionária Ernestine, ela veio do Canadá. Vê bem, ela veio do Canadá. 40 graus abaixo de zero. E ela foi servir em Curemas, interior, sertão da Paraíba. Eu sou daqui, mas eu não conheço. Alto Sertão. Dona Ernestine deu esse salto. Naquela época, 90 anos, pensa como é que era. Mas ela estava ali com toda humildade para fazer as pessoas conhecerem a Jesus. É servir com humildade. A espiritualidade na vocação caracteriza aqueles que não confundem a autoridade com autoritarismo. É muito interessante esse texto de Mateus 20, né? Quando Jesus é abordado pela mãe de Tiago e João. Quando estiveres no teu reino, que o meu filho fica à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse, você não está entendendo. Não é? Você não está entendendo o que significa meu reino. Estou parafraseando. Então, o grande mestre expôs como funciona a hierarquia no reino.
ele diz: quem desejar ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Trabalho missionário, trabalho pastoral, qualquer tipo de ministério, depende da sua vocação, né? Porque onde você vai atuar, precisa ser uma expressão de serviço com humildade. Humildade. Porque com humildade você revela o mestre. Você revela o mestre. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Por isso que ele diz que os governantes dominam e exercem autoridade sobre vocês. Mas não é assim entre vós. Não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, seja este que vos sirva. Meu amado, a única diferença entre você, estudante de teologia, um vocacionado e qualquer outro, é a natureza do serviço o qual você vai prestar. A natureza do serviço a que fomos chamados a prestar. Então, o Senhor nos dá diversidades de dons, diversidades de ministérios. É assim que Paulo nos lembra: diversidade de dons, diversidade de ministérios. Qual a atuação para a qual Deus está lhe chamando? Como sua vocação vai se desenvolver? Em que tipo de ministério você vai atuar? Isto o Senhor vai revelando aos poucos. Agora, uma coisa é certa, que você não pode perder. Todo vocacionado deve oferecer a vida em serviço, para servir por amor, para servir com humildade, para servir na expressão da espiritualidade com compromisso de vida. Compromisso de vida. Quando a gente sabe que aquilo que Deus nos deu a fazer é a melhor forma de viver. A vocação vivida em plenitude nos dá uma vida plena e gloriosa. E eu vou concluir com Atos 20 e 24. Não tenho a vida por preciosa para mim mesmo, até cumprir o ministério que eu recebi do Senhor, até cumprir. Então, amados, Deus nos chama para uma vida que se expressa em uma espiritualidade autêntica, que é revelada na nossa forma de viver e de servir. Primeiro, viver, porque a vocação é vida, é a razão de viver. A vocação se expressa em todas as dimensões da vida, porque somos chamados para ser e depois para fazer. Depois, porque quer dizer que o fazer é precedido pelo ser. E se não for assim, não agrada a Deus. Porque Deus não está em busca daqueles que têm a vocação como tarefa para cumprir,
ele está buscando aquele vocacionado que entende que ele está buscando uma vida que se expressa no serviço. Deus nos abençoe. Se alguém tem pergunta, agora a Márcia vai ficar responsável. Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Obrigada, missionária Durvalina. Nos edificou muito esta noite. Nós temos aqui uma pergunta do Josimar. Essa consciência da vocação e o amor a Deus podem ser desenvolvidos? E o desejo de servir pode ser desenvolvido porque decidimos fazer isso? Olha, não só pode, mas deve. Olha, a vida cristã não é estática. A vida cristã é dinâmica. Nós temos que desenvolver a nossa relação com Deus cada dia, nosso desejo de servir, renovado a cada dia. Agora, bem, um pouquinho aqui. Desejo de servir renovado. Como é que desenvolve o desejo? Sabe como desenvolve o desejo? Sua relação com Deus. Seu tempinho particular com Ele. Entende, meu querido irmão, meus queridos alunos? Se não tem o tempinho particular de intimidade, você e o Pai, não é você e o Senhor. Estou aqui porque o Senhor me mandou servir, eu não estou gostando desse campo, eu não estou gostando desse ambiente, mas porque o Senhor mandou, eu estou aqui. Pelo amor de Deus, isso não é vocação, nem espiritualidade. Meu querido, nós temos que desenvolver esse desejo de servir na intimidade com o Pai, na oração. Agora, vê só, eu tenho um livro só sobre oração, só que ele tem um foco mais na intercessão. Mas eu trabalho com a oração contemplativa, a oração de quebrantamento, porque nós não sabemos orar. Agora, quem diz isso é Paulo, né? Lá em Romanos 8. Não sabemos orar como convém. Aí nós vamos aos pés do Senhor para agradecer o que recebeu e pedir o que precisa. Isso não desenvolve comunhão. Não desenvolve a relação do coração do filho para o coração do Pai. Senhor, estou aqui porque eu te amo, Senhor. E eu só quero te servir porque eu quero te servir como prova do meu amor por ti. E eu amo o Senhor de todo o meu coração, Senhor. Minhas emoções se movem para ti, Senhor. Minha mente, Senhor, ela se revolve em conhecimentos, em pensamentos, para te entender, para te compreender, para te conhecer. Eu quero te conhecer mais de perto, meu Senhor. É uma oração de abrir a alma. Está numa dificuldade. Senhor, não estou entendendo isso, Senhor. Mas está doendo. O Senhor está vendo que está doendo, Senhor. Me dá entendimento o que é que o Senhor quer de mim nessa questão. Me fortalece, eu quero te conhecer na dor e no sofrimento, mas me ensina também, Senhor, a superar. Eu estou só mostrando para você que o desejo do coração não é o desejo da religião. Quando eu digo da religião, quero dizer assim, você é um religioso.
Você quer desejar sempre servir a Deus. É o desejo motivado pelas coisas externas. Esse desejo motivado pelas coisas externas não vai produzir uma espiritualidade autêntica. Não vai. Então, é necessário que a gente aprenda a estar aos pés do Senhor. Guarde um tempinho com Ele, meu querido. É o que eu chamo de arroz e feijão. Né? Lembra daquela musiquinha das crianças? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É o arroz com feijão. Quer crescer? Separe pelo menos 15 minutos. Lê a palavra, medita e ora. 15 minutos é o mínimo. Os grandes homens de Deus passavam horas, horas e horas em oração. Então, o desejo vem de dentro, não vem de fora. E ele vem motivado pelo Espírito Santo, que intercede por nós junto ao Pai e produz o desejo da gente ser fiel, servir integralmente e viver a vida de Jesus. Missionária, nós temos mais algumas perguntas aqui. O aluno Marcelo, o Josimar é aluno do 4º ano, que fez essa pergunta anterior, e o Marcelo é aluno do 2º ano. Ele diz que conhece pessoas que têm dúvidas sobre a vocação. Como descobrir a verdadeira vocação? Ou é apenas o desejo de servir? E o Lucas complementa, vocação vem após o desejo de servir ou o desejo já é a própria vocação? O desejo prova que você é um chamado por Deus. Agora, quando a gente diz prova que é um chamado, né, tem muito caminho pela frente. Né? A vocação, a convicção produzida pelo Espírito Santo que faz você deixar tudo e todos e dizer eu quero servir ao Senhor. Então, essa chamada não é o desejo. O desejo é uma prova do chamado. O chamado, que eu estou chamando aqui de vocação, porque vocação no grego, kaleo, quer dizer chamado, convocado. Deus te escolheu, meu irmão. Tenha essa convicção. Agora, essa convicção da escolha para a vocação sagrada. Quando eu digo sagrada, eu estou dizendo ministerial. Essa vocação ministerial, ela vai se deslumbrando diante de você, como um amanhecer no horizonte. Não é de uma vez, não. Não é de uma vez, não. A gente vai andando com Deus, passo a passo. Ele vai nos revelando como é que isso acontece com as oportunidades que surgem. Você pode dizer, não, meu chamado é para ser pastor. Mas, durante o curso, Deus pode estar te mostrando que Ele tem um plano para você, missionário, não pastoral. Ou vice-versa. Ou você está chamando você para um trabalho evangelístico, ou um trabalho na mestria, né? O mestre. Vamos lá para Efésios 4:11, os 5 dons ministeriais. São 5. Aí você vai observando, primeiro ponto, você observe
as oportunidades que Deus está dando, como é que as portas estão se abrindo, como é que você está chegando a fazer aquilo que você gosta de fazer. Aí, quando eu falo você gosta, estou dizendo que você se realiza no exercício do dom. Porque se você tem o dom de ensino, você se realiza no dom do ensino. Agora, essa realização, ela é uma prova do dom. Enquanto você ainda não tem a percepção completa, eu falei que é um amanhecer, né? Não é de uma vez, porque Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Ele não diz para você o que você vai ser daqui a 10 anos. Mas ele te leva, te conduz para o cumprimento do ministério que ele quer te conduzir. Quando eu saí do Betel, depois de aluna, eu pensava que eu ia só evangelizar, porque no Betel a gente evangelizava toda quinta-feira, todo final de semana, e eu gostava de evangelizar, falar de Jesus, dar o plano de salvação. Depois eu fui percebendo que eu continuo evangelizando, mas não é o meu dom específico, a minha chamada específica, tá? Ministério é o uso do dom. E o ministério vem com o chamado. Eu estou lá em Efésios 4. O Senhor chama, dá dons específicos. Vocação para vocês que estão no seminário é a vocação específica, não é a geral. O que é vocação geral? John Stott chama universal, outro chama global. O que é? Todo mundo é salvo para servir. Todo cristão é salvo para servir. Os leigos da sua igreja são salvos para servir. Agora, se você vem para o seminário, você quer se preparar, evidentemente, Deus está te dando uma vocação específica. Específica quer dizer, você vai cumprir um ministério específico, com um dom específico. Se é mestre, dom do ensino. Se é pastor, o dom pastoral. Se é evangelista, o dom é de evangelista. Se você tem o dom da pregação, é o profeta. Efésios 4:11. Tem lá o dom de profeta. Que profeta é aquele? Profeta é o pregador. O apóstolo São Paulo disse que ele tem 3 dons: apóstolo, mestre e profeta. É quem tem dom da palavra. Eu tenho o dom da palavra. Glória a Deus por isso. E tenho o dom de mestre. Porque eu descobri. Mas eu não descobri quando eu estava no Betel. Eu descobri depois que eu saí. Porque as oportunidades chegaram. Então, eu fui aceitando as oportunidades e Deus foi aprimorando o dom. Porque o dom também é aprimorado. Por que aprimorado? O dom que Deus dá é perfeito. O dom em si é perfeito, mas o uso precisa ser aprimorado. Então, eu fui fazer pedagogia. Depois, eu fui fazer mestrado em educação, porque eu tenho o dom do ensino. E o Senhor usa nessa área. Agora, gente, nós temos, às vezes, eu digo que na igreja brasileira, a gente tem medo de falar de dons, porque parece que dons é para pentecostais. Eu não estou falando de dom de língua, de profecia, lá de 1 de Coríntios 12, de interpretação de línguas de 1 Coríntios. Eu estou falando do dom da palavra, da profecia de Efésios 4:11. Então, nós
não podemos desprezar os dons, o apóstolo São Paulo fala isso. Eu creio nos dons. Agora, o problema é que a gente não fala em dons e o Tozer diz uma coisa muito séria. Ele diz a maior... Bem, a tradução foi essa, não sei se exatamente essa no inglês, mas a tradução foi essa. A maior desgraça da igreja é não os membros não exercerem os dons. Porque aí cada um age com a sua capacidade natural. Age dentro da capacitação técnica. Age dentro daquilo que ele gosta de fazer. Eu gosto de tocar. Eu sei tocar. Que bom, graças a Deus. Quando você está sendo chamado para ser um musicista da igreja, então assuma o louvor, buscando o dom de Deus, da palavra cantada. Assuma o dom. A gente tem medo de dizer que tem o dom. Tem pessoas que pensam em se gloriar quando dizem eu tenho o dom. Se gloriar de quê? Se você recebeu, vai se gloriar de quê? Você não tem. É esse verso que eu li no início. Então, meu amado, desenvolva o desejo aos pés do Senhor. Desenvolva o dom que Deus lhe deu. Desenvolva, pedindo ao Senhor oportunidades para servir. Eu não creio que alguém vai ficar no meio do caminho, na jornada ministerial, porque não tem oportunidade. Porque se você entregou a vida comprometida para servir, Deus vai abrir as oportunidades. Agora, peça também, Paulo escreve para os Coríntios pedindo, eu acho tão bonito isso, ele diz assim, ore por mim, porque eu quero ter portas abertas para a palavra. Aliás, isso é em Colossenses, viu? Colossenses. Eu quero ter portas abertas para a palavra. E ele queria que os colossos orassem por isso. Aí depois, em Coríntios, ele diz, uma grande e oportuna porta se me abriu. Começa com oração e observação. Observe. Aproxime-se das pessoas com o coração disposto a servi-las. Permita que sua igreja perceba seus dons, porque as oportunidades vêm dentro da igreja para que a liderança identifique seus dons. Os pastores precisam identificar os dons nos seus membros, porque a igreja é um corpo, cada um é membro um do outro, e é só assim que a igreja cresce, na sintonia e na harmonia do corpo, cada um produzindo com o dom que recebeu. Eu agora vou citar a primeira de Pedro, porque eu falei agora numa parte do texto dele. Ele diz, servir uns aos outros com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da graça de Deus. Meu irmão, guarde esse versículo, ele arde no meu coração. Bons dispenseiros, entre na dispensa de Deus e tire os dons da graça, traga para o povo, comunique os dons em amor, com humildade, com compromisso, como falamos hoje, esses 3 pontinhos. Vamos ter uma espiritualidade verdadeira. E ela, para ser verdadeira, ela é
prática. Recebeu é para dar. De graça recebestes, de graça dai. Entre na despensa de Deus e sirva com o dom que recebeu. Agora, lembra bem, ele diz, servir uns aos outros. Às vezes, a gente quer servir no púlpito. Ah, mas a mulher não pode pregar no púlpito. Como é que serve? Meu irmão, minha irmã, o dom que recebeu é comunicado em graça. Se Deus dá o púlpito, glória a Deus, mas ele não pode se resumir ao púlpito. Não pode. A igreja só é edificada no discipulado, na convivência em amor. Se a gente discipula, a gente vai fazer a igreja crescer como a videira. A videira. Não é? Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, como a videira, dá fruto. Então, espero ter respondido, mas eu fico assim, querendo que vocês entrem nessa jornada com o coração disposto a discernir a vontade de Deus. O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer de mim? Se o Senhor toca no teu coração, trabalha com dependentes químicos. Tem tantas áreas na sociedade precisando da igreja. E a gente só fica pensando no púlpito. A igreja é para estar do lado de fora. Tantos ministérios que podem ser desenvolvidos. Dentro da igreja, sim, mas não só dentro. Que Deus guie vocês. Dê convicção. Convicção. Você é um chamado. Não troque isso por nada. Eu vou citar a última frase, que eu sei que já me delonguei. A última frase. Nenhum laço de amor humano pode ser mais forte do que o laço da vocação. Você é um vocacionado, querido, querida. Ame o Senhor e prenda-se a Ele. Por amor, prenda-se a Ele. E Ele vai te usar. Vai te usar, com certeza. Com os dons da graça. Obrigada. Amém, glória a Deus. Missionária, a aluna Lara, ela é do 2º ano, quando ela iniciou o seminário, ela está fazendo paralelamente a faculdade. Aí a pergunta dela é, toda profissão pode contribuir com a missão? Como saber se a minha faculdade está mais atrapalhando do que contribuindo com a descoberta da minha vocação? Olha, primeiro tem que ter exame, né? Eu gosto de pensar, como eu falei antes, Deus nos deu centelha da sua imagem em nós, a capacidade de raciocinar, investigar, avaliar. Então, querida, você precisa avaliar, né, se essa profissão ela vai contribuir. Ela vai contribuir. Eu acho que toda profissão pode contribuir, porém, há aquelas que são mais fáceis de se integrar na missão. Por exemplo, eu recebi uma mensagem da UEC, a missão UEC, dizendo: estamos precisando de médicos, de enfermeiros, de administradores e de professores. Então, essas são mais
adaptáveis, vamos chamar assim, para a missão, tá? A missão transcultural. A UEC estava falando do campo no Oriente Médio. Agora, você diz assim, não, mas eu faço direito. Eu faço arquitetura, engenharia. Você pode ser usado por Deus em qualquer lugar que você for, em qualquer espaço que seja aberto, dentro da sua profissão, desde que você use a profissão a serviço do reino de Deus. Mesmo essas que são mais difíceis, eu digo mais difíceis porque você, como advogado, se você vai... Eu lembrei agora do advogado que foi para Portugal. Ele precisava fazer um curso, ele não pode chegar lá, agora eu vou exercer o direito aqui. Não pode. Tem que fazer especializações, etc. Porque tem que conhecer as leis do país, isso é uma coisa sem nenhuma dificuldade de entender. Mas Lausanne, agora, o quarto Lausanne, que aconteceu na Coreia do Sul, ele abriu um leque para nós de 25 lacunas onde a igreja precisa atuar. E uma das lacunas que eu lembrei agora é servir no ambiente de trabalho. Porque 90% das pessoas que estão em missão são pessoas... Aliás, 90% das pessoas vivem em ambiente de trabalho. Então, lá no seu escritório, você está agindo como uma arquiteta, mas você tem um diferencial, porque você tem o reino de Deus em primeiro lugar. Isso vai influenciar como? Vai influenciar na hora de você tratar as pessoas, na hora de você planejar o seu trabalho, para que ele seja justo, reto e espelhe a ética cristã. Vai influenciar nos negócios que você for fazer, vai influenciar na sua conduta, vai influenciar através da sua solidariedade. Quanto mais a gente tem, mais quer ter. Então, isso não é cristianismo. Se você está bem sucedido na sua profissão, sirva a Deus na profissão, fazendo como os judeus fazem. O princípio judaico. Eu tenho, para mim, tudo o que eu necessito. Aquilo que vem a mais não é para mim. É porque o Senhor quer que eu dê. O Senhor quer que eu seja generoso. E aí, você está mostrando que você tem diferencial. A ética, a postura, valores e virtudes faz diferença. No empreendedorismo, mesma coisa. Temos muitos empreendedores hoje levando café para o Oriente Médio, abrindo café. Mas com qual intenção? Intenção de servir a Deus ali, naquele café. Um espaço diferente, onde as pessoas dizem, aqui é brasileiro, e aí vai a conversa. Eu estive na Indonésia, um missionário que está em Ambon, trabalhando, abrindo um restaurante. Trabalho lindo.
Então, o empreendedorismo. O Betel tem um ex-aluno aí em São Paulo que trabalha com hambúrguer. É o Gabriel Pietro. O hambúrguer dele saiu na Veja como o melhor da cidade. O que é que Gabriel faz? Torna a sua empresa a serviço do reino de Deus. Já construiu não sei quantas igrejas em países da África. Por quê? Porque a prioridade não é o dinheiro, não é o status, não é ser empreendedor de fama, é servir o reino. Então, Steven Timor-Leste, na abertura do país, Xanana Guzmão colocou o português como a língua oficial. Entrou em contato com o Brasil, mande professores para nós. Queremos a nossa nação falando português, e não a língua da Indonésia, que era opressora, que era quem dominava, né? O Bahasa. Sabe quem foi dentre eles? Uma professora que até hoje está lá. Trabalha na Secretaria de Educação. Trabalho belíssimo. Belíssimo. Então, meu querido, é onde está o coração, aí está. Aonde está o Senhor, está o seu coração. Lembra que Jesus falou? Onde está o teu tesouro? Sendo aí literal. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Seu coração está em Deus, nada vai te atrapalhar, não. Usa a profissão. A Interserve é uma missão que trabalha com profissionais, só profissionais. Todas as missões têm profissionais, mas a Interserve é só com profissionais. A profissão a serviço do reino. Primeiro, coração comprometido, as portas se abrem. Missionária, nós temos o aluno Paulo Roberto, aluno novo na casa do primeiro ano. Ele pergunta como ter convicção da vocação. E o Lucas, ele quer saber se é errado pedir oportunidade para identificar os nossos dons e através dessa oportunidade que nos será dada. Identificar. Pedir oportunidade. Ok, Lara. Graças a Deus. Olha, eu digo para você que eu nunca fui ao pastor pedir oportunidade. Mas eu estou dizendo minha experiência. E eu também não é porque é minha experiência só, não. Eu não me agrado de pensar, de eu chegar, me dê a oportunidade de eu fazer. Eu não acho que é por aí. Quando Paulo pede portas de oportunidade, ele estava dizendo, olha, eu quero chegar em Atenas e eu quero achar porta aberta para eu pregar. A oportunidade é a entrada na cidade, ali no Areópago, onde ninguém, nenhum cristão subiu, e ele subia. E ele subia. Então, não é pedir para as pessoas, sabe, meu irmão? É você estar atento. Por exemplo, vamos ter um evangelismo na igreja. Minha igreja vai fazer um luau. Aí eu digo, eu vou, porque eu quero evangelizar. Eu vou com o grupo, eu estou ali presente. Eu me faço presente. Entendeu, meu querido? Não está precisando de alguém que venha arrumar aqui a sala para o culto das crianças. Tá bom, eu estou disposto. Quero arrumar. Mas
arrumar a sala. Não, isso não é oportunidade. Deus está testando tua disposição de servir nas coisas mais simples. E você vai crescendo, tá? Quem é fiel no pouco, Deus acrescenta o muito, tá escrito lá. E é a verdade, né? Então, não é pedir a oportunidade, é se dispor a servir no contexto que ia acontecer o programa, né? Acontecer o programa. E aí o Senhor vai nos dando condições, né, da gente ser visto. A fulano é tão voluntário, fulano vem aqui, e a liderança vai te encontrar. E aí você pode desenvolver o seu trabalho. Agora, não fiquemos pensando só no trabalho que dá visibilidade. Essa é a minha preocupação. Dependendo da igreja, né, às vezes a igreja que tem um regime episcopal, então as pessoas elas querem estar mais próximo de quem tem poder, né, para poder ser visto, para poder ser chamado. Essa atitude não é uma atitude correta. Eu sei que existe o reino dos homens. Quando eu digo o reino dos homens, eu digo as dificuldades que o seminarista, que o pastor novo, no início da jornada, enfrenta, né? Porque há lideranças que não dão oportunidade. Eu sei que existem essas coisas da estrutura humana, por isso que eu chamo o reino humano. Mas seja fiel ao Senhor, mesmo no seu silêncio. Ponha o joelho no chão, dependa do Senhor da seara, ele vai abrir a porta. Eu creio assim. Agora, meu irmão que perguntou da convicção, a convicção é algo interior, forjado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos traz aquela confiança, aquela certeza que, de fato, você é um chamado. Essa é a parte do Espírito Santo. Trabalha no seu interior, fazendo você entender seu chamado e aceitar seu chamado. Agora, a sua parte, para você ter convicção, é você avaliar seu coração. Então, eu estou crendo na minha vocação, porque eu quero servir a Deus, mas eu estou querendo servir de coração, de verdade, ou será que eu estou querendo servir o pastor? Eu estou querendo agradar a liderança. Eu estou querendo servir, mas, né? Eu gosto de uma frase, sabe? Que tem assim. A frase é sobre oração, está no meu livro, mas é sobre oração. Então, diz assim: o céu está plenamente ocupado, tremendamente ocupado, para responder oração de coração dividido. Eu achei interessante essa frase. O céu está muito ocupado, meu irmão, para te dar convicção se seu coração está dividido. E por isso que tem que avaliar o coração. No meu livro de espiritualidade, eu trabalho sobre autoexame. Tem que fazer autoexame. Esse tempo de oração com Deus é tempo de autoexame.
Olhe para dentro de você. Senhor, revela meu coração na tua presença. Eu não quero me enganar. Eu quero me entregar totalmente a ti. Alguma coisa eu estou segurando, eu estou retendo, eu não estou colocando a vida por inteiro no teu altar. Aí precisa do autoexame para você firmar a convicção. Agora, avalie. A gente não tem tido essa prática na igreja brasileira. Infelizmente. Poucos fazem autoexame. Se você não faz, você não cresce, porque você não tem a oportunidade de olhar para você mesmo à luz de Deus. Não é a luz da consciência. A luz da consciência moral vai dizer que você está bem demais. Você é um servo muito bonzinho. Você não é como aquele outro, nem aquela outra. Mas, além da consciência moral, Senhor, eu quero. Revela meu coração, como o Senhor me vê. Eu quero te conhecer. E eu quero ser conhecido de ti. Eu quero ser conhecido como de ti sou conhecido. Isso foi uma oração de Agostinho de Hipona. Eu quero, faze-me conhecer-te, como de ti sou conhecido. Então, meu irmão, a convicção vem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero avisar os alunos novos, né, que eles vão cursar a disciplina de espiritualidade cristã com o professor Márcio Pereira, com contribuição da missionária Durvalina. Então, os alunos novos aguardem. Os outros alunos já passaram por essa disciplina, já cursaram, né? E é uma bênção. Eu quero agradecer a dona Durvalina por este momento maravilhoso. A aluna Carla, ela disse assim: entrei só para assistir uma aula, mas ouvi Deus falar e recebi um direcionamento. Os alunos estão tendo aqui, né? Foi uma aula cheia de sabedoria, glória a Deus, que explicação maravilhosa, glória a Deus. A missionária Durvalina é muito usada por Deus, né? E é uma honra tê-la conosco hoje e ouvi-la com tanta experiência, com tanta piedade. A senhora quer fazer mais alguma consideração, querida? Obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe o EAD. Deus abençoe o pastor Josias e abençoe a todos vocês do EAD e todos os alunos. A graça e a paz. Amém. Vamos orar para encerrar, queridos? Eu quero agradecer a todos os alunos que estiveram conosco, né, aqui neste momento. Nós temos alunos que são de outros países, né? O Simeu esteve conosco. Noêmia, né? Noêmia esteve aqui nos 90 anos do Betel, esteve aqui conosco, junto com o pastor Zacarias, foi uma bênção. E que amanhã Deus nos abençoe para mais um encontro, depois de amanhã também. Semana que vem começa aí as nossas aulas, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai amado, eu te louvo e te agradeço por este momento de aprendizado, pela vida da tua filha, missionária Durvalina, que tanto nos ensinou. Quero te pedir que abençoe todos os alunos que aqui estiveram, que a tua palavra continue a falar aos nossos corações e que o teu propósito seja realizado nas nossas vidas e que cada um consiga enxergar e atender o teu chamado, entender a sua vocação, nos servir, pois estamos aqui aprendendo para te servir melhor, em nossas casas, em nossas famílias, em nossas igrejas, para louvor do teu santo nome. Abençoa-nos em nome de Jesus, assim eu peço e agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, fiquem na paz. Abençoe a todos. Amém, amém.
Verdade, Sheila. Essa noite só confirmou que grandes coisas Deus tem para nós. Amém. Glória a Deus. Agradecer a nossa secretária, Sheila, que esteve aqui, secretária acadêmica, que atende aqui no EAD. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.